Olá, esse será um minicurso introdutório sobre plantas medicinais. Eu, Ana Beatriz Ferreira, e meu colega César Caneja seremos os facilitadores dessa videoaula. Nós dois somos alunos do curso técnico em Química Industrial no campus Recife do Instituto Federal de Pernambuco. Estamos aqui para apresentar uma parte de nosso projeto de extensão, orientado pela professora doutora Sofia Sueli Ferreira Brandão Rodrigues. Bem, a gente pode começar a falar sobre as plantas medicinais a partir da sua história e seu curso na história da humanidade. As plantas sempre estiveram presentes no dia a dia da humanidade, desde a alimentação à fabricação de roupas, ferramentas e objetos. O uso de plantas medicinais na atribuição dos saberes populares possui uma grande construção histórica de repressão, desvalorização, invalidação e, concomitantemente, apreciação popular. Para entender melhor como as transformações acerca do estudo e uso de plantas medicinais se estabelecem na vida humana, façamos um apanhado histórico partindo dos primórdios até a contemporaneidade. Saberes relacionados às plantas medicinais foram se constituindo como primordiais nas práticas terapêuticas desde tempos imemoriais, já mesmo pelas pessoas de Neandertal, no período Neolítico, esse mesmo que está indicado pela seta vermelha, que dependiam fundamentalmente da natureza para sua sobrevivência. De acordo com os escritos de Almeida, em 2011, e por Marques, em 1998, estes saberes foram desenvolvidos por meio da observação, principalmente dos animais, e experimentação, estando intimamente ligados às relações mágico-simbólicas em torno das práticas terapêuticas. O objetivo da medicina mágico-simbólica, segundo Barros, era reatar o enlace com as divindades, o exercício de rituais que assumiam as mais diversas feições, conforme a cultura local, liderados pelos feiticeiros, sacerdotes ou xamãs. A relação com a natureza nas sociedades anteriores aos sapiens sapiens se assemelha à de nossos povos originários, que, segundo Ribeiro, em 2008, evidencia não apenas uma concepção de natureza viva, mas há um sentido animista de como ela era percebida como um ser vivo, muito maior que os primeiros seres humanos, que dela dependiam para a sua sobrevivência. Com o advento da escrita, surgiram conhecimentos eruditos acerca das plantas medicinais. O mais antigo encontrado é o Pensal, datado de 2.800 anos antes de Cristo, escrito por Shen Nong, cujo nome significa divino agricultor, e também foi conhecido como o Imperador Vermelho na China. Nele é descrito diversas plantas e seus usos terapêuticos. Outro relevante escrito é o Papiro de Herbes, datado de 1.500 anos antes de Cristo, e descreve 150 plantas, contendo em si referências ainda mais antigas. As referências do uso de plantas medicinais envolveram a conjunção de sistemas terapêuticos que se tornaram prática terapêutica estabelecida a exemplo de Hipócrates de Cos, fundador da medicina grega, com o uso de cerca de 240 plantas na terapêutica, e Galeno, com mais de 100 obras sobre a temática em destaque. A produção de Hipócrates e, subsequentemente, ao desenvolvimento diagnóstico terapêutico de Galeno, estabelecem a medicina empírico-racional. Esse sistema médico compreende que o desequilíbrio dos humores seria o desencadeador de um desequilíbrio também do ser, que geraria a doença. Esse sistema permaneceu fortemente até os séculos XV e XVI. Aristóteles e Teofrasto, em A História das Plantas,
Plínio, em A História Natural, e Dioscórides, em Matéria Médica, recebem notoriedade na descrição da botânica e no uso de plantas medicinais, ampliando o conhecimento acerca delas. Após a queda do Império Romano, a Europa atravessou um longo período de obscurantismo científico entre os séculos V e XV, a chamada Idade Média. De forma paralela, nesse período, o mundo árabe emergiu com grande atividade científica, sendo acrescido de alguns conhecimentos de origem indiana. Dessa forma, surge a medicina árabe. Os escritos de Hipócrates, Galeno, Teofrasto e Plínio, extraviados na época, foram compilados por saberes árabes sobre plantas medicinais, tendo orientado estudos hipocráticos galênicos. Desse modo, cabe ressaltar que até o século XV, os saberes relacionados às plantas medicinais eram permeados por versões de trabalhos árabes. Contudo, os textos médicos clássicos, originalmente gregos, foram recuperados na Renascença, sendo amplamente disseminados no século XVI. Paracelsus foi um opositor ao pensamento contrário curanto, que consistia no tratamento de alguma enfermidade pela qualidade oposta. E ele conjura-se como um modelo médico de transição entre a escola galênica e a biomédica. Ressalta-se que os conhecimentos eruditos acerca do uso de plantas medicinais como práticas terapêuticas não foram os únicos a se desenvolverem, consolidando e estruturando o arsenal terapêutico disponível. As práticas indígenas, ou mais especificamente dos brasilíndios, foram excessivamente descritas por alguns viajantes e colonizadores naturalistas que chegaram ao Brasil no século XV, XVI e XVIII. As plantas eram descritas com o nome usual indígena, sem a organização e padronização na coleta de informações, visando unicamente explorar e apresentar, até então, a natureza desconhecida. Guilherme Piso, médico colonizador naturalista, acolhia com receptividade as informações apresentadas, realizando posteriormente experimentos científicos para confirmação terapêutica, não desconsiderando tal saber, mesmo quando não era confirmada a ação que propunha. Na década de 1630, Marcraft e o naturalista Piso visitaram a região nordeste do país, onde descreveram e desenharam centenas de espécies, entre elas o mutum de Alagoas, hoje extinto na natureza. A história Naturalis Brasileira é o resultado desse empreendimento científico, que seria empregado por Linneu para conceber seu conceito de espécie. Marcraft e Piso tiveram o patrocínio do conde Maurício de Nassau. Esses saberes, mesmo quando descredenciados do ponto de vista teórico, eram, na prática, utilizados em processos terapêuticos de algum colonizador ou mesmo na Europa. Cabe salientar que esses conhecimentos eram extremamente relevantes, mesmo sem comprovação científica prévia, constituindo farmacopeias portuguesas e europeias. A característica de observador da natureza era a exceção, já que os brasilíndios eram considerados desprovidos de conhecimento racional, científico e metodológico, sendo enquadrados pelos colonizadores e jesuítas como seres selvagens, supersticiosos e inferiores, e indignos pelo fato de não cultuarem o Deus cristão e não apresentarem os valores europeus. Assim, os saberes sobre plantas medicinais oriundos dos povos originários eram deslegitimados por conta da posição de inferioridade que ocupavam
diante dos conhecimentos institucionalizados pela cientificidade convencional. Desse modo, grande parte dos conhecimentos acerca da natureza local eram apenas repassados e desprendidos para os colonizadores, ao mesmo tempo que os brasileiros eram domesticados, envolvendo também a finalidade de exploração agrícola. A concepção prévia de natureza animada, incriada e eterna é enfraquecida, principalmente pelo feudalismo que subsidia a sociedade grega. Essa sociedade marca definitivamente uma oposição de dois distintos meios, natureza e sociedade, criando uma dicotomia entre eles. Esse pensamento foi propagado e é ainda mantido na sociedade ocidental. Cabe salientar que o recurso terapêutico até o século XIX era exclusivamente realizado por meio da utilização de plantas medicinais, minerais e animais, já que apenas em 1828 foi sintetizado um composto orgânico, a ureia, a partir de uma substância inorgânica por Friedrich Wöhler. A gente pode ver aqui no que se dá, como se deu a síntese de Wöhler. As criações das instituições de ensino permitiram controle e uniformização das práticas terapêuticas, fazendo com que os médicos buscassem a exclusividade da prática e do saber sobre saúde, definindo o seu conhecimento como o único legítimo e desconsiderando outras práticas e conhecimento não incorporados por sua formação. Esses comportamentos, diante das práticas populares, foram reforçados e corroborados por diversos momentos históricos, a exemplo da Revolução Científica, decorrente do século XVII, a qual possui vinculação contextual com o Renascimento, cujas concepções mecanicistas ascendem ao método científico, consagrando a racionalidade cartesiana. A natureza se tornou uma máquina, e é a matemática o instrumento capaz de resolver esses questionamentos. Até o feudalismo, as instituições que desenvolviam cientificidade estavam atreladas exclusivamente à religiosidade. Porém, com a modernização da sociedade e o estabelecimento do capitalismo, ocorre uma periferização religiosa, que não se extingue e se configura como antiga aos preceitos da ciência moderna. Existe, portanto, um redirecionamento da produção de conhecimento para a universidade, que agora é intitulada moderna, e onde se produz como lugar sociológico que acompanha a redefinição da sociedade. Já não se faz necessária a concepção anterior da natureza como promotora e provedora e a protetora da humanidade. Agora, ela é transformada em uma ferramenta, em uma fonte de matéria-prima a ser apropriada tecnicamente por crédito ao desenvolvimento instrumental. Dessa forma, tais determinações convergem numa concepção instrumentalizada das plantas medicinais, pelo atual modelo de saúde, que geralmente considera unicamente a planta e suas substâncias químicas, invisibilizando as culturas em torno da construção histórica social dos saberes populares, bem como a produção de saúde existente nessas práticas de cuidados. René Descartes, filósofo e matemático francês, torna-se a figura referência para a revolução científica e estrutura um método no qual os papéis sociais destinados às práticas terapêuticas vinculadas à concepção científica do conhecimento deveriam se respaldar.
Como premissas metodológicas notórias, não era aceitável qualquer situação que não fosse comprovada integralmente, separando-a e segregando-a, de modo a possibilitar uma minuciosidade da análise. As doenças acabam se ressignificando e elas se tornam peças que não apresentam determinado desempenho esperado. Assim, o seu conserto é necessário para o funcionamento da máquina, que é o que o nosso corpo se transforma. Fragmentar o todo em partes era o melhor caminho para a melhor compreensão de uma dada realidade. Isso é o que é acreditado após essa revolução científica. Os estudos anatomopatológicos subsidiaram tal tipificação do modelo biomédico, devido à possibilidade de investigação dos tecidos dos corpos dissecados, observando-os, classificando-os e agrupando-os, e conjurando diretamente lesão à doença. Outro estudo que contribuiu para essa configuração do atual modelo foi a teoria microbiana, proporcionada por Louis Pasteur, esse da esquerda, e Robert Koch, da direita, que evidenciaram as funções dos micro-organismos e suas associações com as doenças. Caso identificada a origem da doença, a partir da visão microbiana, os esforços para a recuperação da saúde estariam exclusivamente envoltos na eliminação do micro-organismo e não nas condições que promoveram a doença. Essa noção de unicausalidade torna-se hegemônica no final do século XIX, obscurecendo, segundo Barros, concepções que destacavam a multicausalidade das doenças ou que proclamavam a decisiva participação na eclosão das mesmas dos valores de ordem socioeconômica. A visão unicausal permite a exclusão de uma concepção mais ampla acerca das singularidades existentes atreladas aos valores simbólicos. O sistema capitalista assegura a conservação do modelo biomédico, que reconhece unicamente saberes produzidos cientificamente, determinando concepções acerca do corpo como máquina, individual, biológico, universal e atemporal, destituindo os determinantes sociais e culturais. Considerando tais contextos de demandas mercantis, a produção científica, constituída como validadora para o conhecimento erudito, contribui para a marginalização dos saberes empíricos e populares. Os saberes populares de plantas medicinais são negados, sendo possibilitado o uso popular pela população exclusivamente na prevenção de doenças e no tratamento paliativo, a partir da ótica dos profissionais de saúde. As ameaças às práticas terapêuticas validadas se estabelecem na possibilidade da interferência do saber popular no saber científico. A individualização do âmbito biológico naturaliza as reais causas sociais do processo saúde e doença, fortalecendo o processo de medicalização social. Extremamente cobiçado pelas indústrias farmacêuticas para o desenvolvimento de novos fármacos, a preservação da medicalização social, o ambiente torna-se fonte desse interesse, por conta da sua vasta biodiversidade, possuindo, como condicionante desse dinamismo industrial, a propriedade intelectual e as patentes. Este é reduzido a um recurso natural a ser explorado e dominado industrialmente pela ótica utilitarista e intervencionista, podendo ser legitimado apenas quando mercantilizado. Dados da literatura apontam que, atualmente, no mercado farmacêutico, aproximadamente
25% dos fármacos são oriundos de plantas medicinais. Porém, se forem consideradas as moléculas obtidas por vias sintéticas, cujo modelo provém de uma espécie vegetal, esse percentual pode ser significativamente superior, ameaçando patamares próximos a 70%. O que nos leva a questionar por que as plantas medicinais, por que o conhecimento empírico anterior, ancestral, é tão negligenciado, é tão ameaçado. Para essa sistematização de eventuais pesquisas no desenvolvimento de comunidades de medicamentos a partir de plantas medicinais, os conhecimentos tradicionais, tanto de comunidades locais como de povos tradicionais, foram subsídios para esse processo. Isso tudo porque o uso empírico, baseado na tradição oral, reflete uma construção histórica, cultural e social dos conhecimentos estruturados e aprimorados por meio das experiências práticas. Toda cultura é feita de empréstimos, adaptações, interpretações e de diálogos. Com outros grupos culturais. Entretanto, a mercantilização contemporânea da vida, atingindo várias dimensões e esferas da sociedade, resulta no estabelecimento de relações desiguais nos processos de busca de técnicas, saberes e conhecimentos desenvolvidos localmente por grupos culturais específicos. Enquanto, por um lado, grupos locais cedem ou doam informações e conhecimentos sobre plantas e outros elementos da biodiversidade, utilizados com base na tradição oral há gerações para o cuidado do corpo e da saúde, por outro lado, empresas e indústrias se apossam duplamente das informações e da natureza, estabelecendo-se como donos, registrando patentes e princípios ativos, transformando tudo em mercadoria. Essas patentes que são concedidas às indústrias farmacêuticas, quando inserem um medicamento no mercado, são caracterizadas como ressarcimento financeiro após grande montante orçamentário exigido pelo setor de pesquisa e desenvolvimento, processo que, consequentemente, incentiva outras e outras indústrias à pesquisa no intuito de usufruir dessa mesma exclusividade. Esse incentivo vem ocorrendo regularmente a empresas estrangeiras pelo desenvolvimento de diversos fármacos a partir da flora brasileira, movimentando grandes recursos financeiros. A indústria farmacêutica internacional, contando com um amplo acesso à biodiversidade dos países de flora tropical, mais do que a exploração da propriedade intelectual, das propriedades locais e povos tradicionais, dispõe de fonte de matéria-prima para a produção de medicamentos, que ergue o direito de suas descobertas, tornando-as inacessíveis aos países e aos povos de origem. Nesse sentido, o Estado é responsável pela proteção e gestão do conhecimento tradicional e, consequentemente, pela manutenção da marginalização abusiva das comunidades tradicionais e originárias. Segundo Teixeira, a proteção de muitas pesquisas se inicia com irregularidade na bioprospecção ou nos acessos a recursos naturais de países ricos em biodiversidade e pobres em mecanismos, sem política de proteção para o seu patrimônio. Por ora, a cientificidade do modo de cuidado nesse contexto tende a tornar a sociedade ainda mais dependente das práticas profissionalizadas cientificamente, o que ocasiona no uso das plantas medicinais quando suas dosagens terapêuticas, contraindicações e indicações clínicas estão padronizadas, restringindo a prática biomédica médico-centrada.
A fitoterapia, quando inclusa nessas práticas, é representada como mais uma opção medicamentosa, restringindo o saber popular a apenas um indício para o desenvolver científico. A restrição à padronização do uso de plantas medicinais para a fitoterapia industrializada é assegurada também pela ilegalidade de produção e distribuição de remédios caseiros, que consta no artigo 273 do Código Penal brasileiro, que são os principais recursos utilizados no ofício de práticas populares por não atenderem as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Dessa maneira, a permeabilidade desse modo de cuidado nas práticas profissionais de saúde é dificultada, o que cria um obstáculo entre a interação dos saberes populares e os indivíduos, que estão sujeitos aos seus modos de produção e cuidado. Bom, finalizando essa introdução à história das plantas medicinais, a gente selecionou alguns exemplos de plantas medicinais que são mais comumente utilizadas e alguns de seus usos. Bom, muitos de vocês podem se impressionar, mas o alho, o gengibre, o cajueiro, coentro, a erva doce, a barbosa, a macelinha e a carqueja são plantas medicinais. O alho é conhecido por suas propriedades de cura em doenças no aparelho digestivo, verminoses, gripes, trombose e infecções na pele. O cajueiro é também conhecido como um antidiabético, um antidiarreico, depurativo e antiasmático. O gengibre é conhecido pela sua atuação contra asma, bronquite, menorragias e fonte de vitaminas do complexo B. O coentro também é muito conhecido pela sua atuação em doenças gastrointestinais. A erva doce estimula lactação, combate cólicas, evita sintomas secundários após quimioterapia. A babosa, também conhecida como aloe vera, é uma famosa cicatrizante. E a macelinha também é conhecida pelo seu uso sobre o reumatismo, nevralgias, cólicas, menstruações dolorosas, dores articulares e musculares. E a carqueja é relacionada contra problemas hepáticos, estomacais, intestinais, malária, angina, anemia, verminoses e inflamações da garganta. Concluo aqui a minha participação e passo a fala para meu colega César Caneja. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, como a minha amiga Ana ela já explicou um pouco sobre a história das plantas medicinais e seus usos mais comuns, eu agora vou ficar responsável por explicar a vocês sobre os processos de extração e vou explicar também os malefícios que essas plantas medicinais podem causar no nosso organismo se ingeridas de maneira exagerada e de forma inadequada, certo? De antemão, é um prazer estar ministrando esse mini curso para vocês sobre plantas medicinais e espero que vocês gostem, tá bom? Vê só. Antes de tudo, a gente tem que entender o seguinte: as plantas, elas vão possuir uma variedade de compostos químicos, certo? Esses compostos químicos, eles podem estar presentes nas suas folhas, nas suas raízes, nas suas flores, que vão ter propriedades altamente atrativas, além de nutrição básica e que pode sim
ser benéfico à saúde, certo? Como a preservação ou tratamento de doenças, ok? Mas César, o que é que eu posso encontrar? Que tipos de compostos químicos eu posso encontrar nessas folhas, nessas raízes ou nessas flores? Vê só, os tipos de compostos químicos que eu posso encontrar são esses: terpenos, certo? Os flavonoides, as quercetinas, as antocianinas, ok? Isoflavonoides, os tiróis e os compostos organosulfurados, certo, pessoal? Aí, pessoal, quando a gente pega uma matriz vegetal, a gente quer fazer uma análise dessa folha, dessa raiz ou dessa flor, certo? O que a gente quer a gente quer buscar o princípio ativo. E o que é o princípio ativo? O princípio ativo, ele vai ser justamente as substâncias químicas que vão estar presentes nessas plantas medicinais, certo? Que vão ter ações farmacológicas, certo? Que vai ser de uso para produção de remédios, de chás, entendeu? Então, o que a gente quer extrair são esses princípios ativos, que também são chamados de fitofarmacos, certo? Que é o que é de maior importância nesse processo de extração. É a partir desse princípio ativo que eu vou fazer uma análise, eu vou observar e vou ver qual ação farmacológica esse princípio ativo pode ser benéfico à minha saúde através da planta medicinal que eu vou analisar. Tá bom? Aí, vê só. A gente tem que ter uma noção do seguinte: o Brasil, ele é considerado um dos países que tem um rendimento muito alto com o custo de remédio. O custo do remédio aqui, ele é muito caro, certo? E é o que eu trago aqui para esse slide para vocês, que é o seguinte: alguns medicamentos, eles são preparados diretamente com esses fitofarmacos, no caso os princípios ativos, certo? Que são extraídos e purificados a partir de plantas medicinais, certo? Porém, o custo para a preparação desses medicamentos, eles são muito caros, são muito altos, entendeu? E por isso, eles são preparados quase que exclusivamente por grandes empresas farmacêuticas estrangeiras, certo? Então, o que é que acontece? É o seguinte: por a preparação desses medicamentos naturais ser muito alto, muitas das vezes, quem prepara realmente são essas empresas farmacêuticas estrangeiras, certo? E que fazem essa exportação, ok? Aí, a Organização Mundial da Saúde, ela incentiva o desenvolvimento desses produtos, certo? Principalmente onde os custos com remédios são caros, como é o caso do Brasil. Pessoal, desculpa, certo? Aqui, ó, Organização Mundial da Saúde deveria estar maiúsculo, certo? Desculpa mesmo, tá bom? Aí vê só aqui o que eu tirei um artigo, uma parte de uma notícia que foi dada pela UOL, certo? Que diz o seguinte: o levantamento da Startup Medel considerou um pacote de 13 medicamentos entre 50 países ricos e em desenvolvimento. Os brasileiros, eles pagam 51,49% mais caro por um mesmo pacote de 13 medicamentos entre 50 países ricos e em desenvolvimento. O Brasil, ele aparece como o mercado emergente mais caro no 2019 Medicine Price Index, criado pela Medel, uma startup britânica provedora de cuidados da saúde. Então, isso quer dizer que comprar remédios no Brasil é caro, e é por isso que a ONU, ela incentiva esse desenvolvimento de produtos naturais, certo? A gente vai ver mais adiante que existem métodos de extração simples que você dá para fazer em casa, e existem métodos industriais, existem métodos que você só pode fazer nas indústrias e nos laboratórios químicos, certo? Vamos seguir adiante. Vê só. A gente vai ver agora técnicas de extração de princípios ativos em plantas. Como é que funciona? Qual é o processo que eu tenho que realizar até eu isolar, pegar a minha planta medicinal, isolar aquela minha planta, fazer uma análise química, observar o seu princípio ativo, verificar se esse princípio ativo ele tem uma ação farmacológica e assim por diante, certo? Começar a ser produzido remédio, chá, a partir dessa planta medicinal
que foi estudado a partir desse princípio ativo, certo? Aí, ó, vê só, a gente tem técnicas, certo, de extração conhecida. Uma dessas é a maceração, certo? Outras dessas é a infusão, outras dessas é a decocção, certo? A outra é a destilação por arraste a vapor ou hidrodestilação. E por último, a gente tem a extração em aparelho de Sochart, certo? Eu escolhi essas, certo? Porque, vê só, 3 dessas daqui, ó, elas são comuns, certo? Elas podem ser realizadas em casa, tanto em casa como em laboratório, certo? Já a destilação por arraste a vapor, ou a hidrodestilação, ou a extração do aparelho em Sochart, elas são feitas exclusivamente em indústrias, certo? Ou em laboratórios, tá bom? Então não esqueçam disso. Aí vê só, pessoal. Vê. Os estudos que transformam as plantas medicinais em produtos fitoterápicos são denominados estudos de validação, certo? E consistem em se buscar a confirmação da eficácia farmacológica e da ausência de toxicidade. Uma das preocupações emergentes, certo, em relação a esses estudos das plantas medicinais é a questão da sua toxicidade. Por quê? Há pouca literatura ainda, certo, em relação aos estudos de várias plantas, certo? Hoje, a gente pode considerar que há um avanço muito grande nesses estudos de plantas medicinais, porque foi observado, sim, que na natureza, plantas, elas têm propriedades medicinais que podem, sim, curar doenças e podem servir como tratamento de várias doenças. Entretanto, a gente tem que entender o seguinte: nem tudo a gente pode, só porque é natural, a gente pode ingerir. Aquela planta, ela precisa passar por uma análise química, biológica, para determinar várias características dela, observar algumas características dela, ver se ela possui toxicidade alta ou baixa, porque, vê só, tem plantas medicinais que, se você bebe uma certa quantidade, ela não apresenta uma toxicidade para o seu organismo. A partir do momento que você ingere mais do que deveria, aí sim, você vai começar a apresentar alguns sintomas incomuns que você nunca sentiu, ou pode até mesmo piorar sintomas que você já tinha, certo? E pode apresentar sintomas novos e você pode sentir uma irritabilidade, entendeu? Isso se deu pelo fato de que você ingeriu a mais a quantidade, certo? Você excedeu a quantidade que você deveria ter ingerido dessa planta medicinal, certo? A gente vai ver isso mais um pouquinho adiante em relação aos malefícios dessas plantas, tá bom? Aí, pessoal, esses óleos que são extraídos, certo, dessas plantas, eles são substâncias lipossolúveis, ok? Só o seguinte, porém, eles são voláteis, eles se dispersam muito rápido para o ar, certo? Que integram o metabolismo secundário das plantas, ok? Em geral, são produzidos por estruturas secretoras especializadas, tais como pelos glandulares, canais olíferos, células paraquimáticas diferenciadas ou endossões. Veja, hoje a gente pode dizer que a gente tem um estudo muito avançado em relação, como eu já disse, a essas plantas medicinais, para se extrair esses óleos essenciais, certo? Só que a gente precisa entender que, quando eu falo de plantas medicinais em si, eu não falo só em questão de óleos, eu falo em questão de chá, certo? Que eu falo em questão de chá, eu falo em questão de óleo, certo? Então, é uma grande variedade, certo? Que a gente pode ter com esses estudos dessas plantas medicinais. Por isso, hoje, ser de extrema importância, ser de estudos de vários pesquisadores em vários mundos, essa questão dessas plantas medicinais. E hoje, o Brasil, junto com Índia, China, Rússia, são um dos maiores exportadores, certo, de plantas medicinais, de óleos essenciais para outros países. O Brasil, ele se... Como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora, mas é como se ele fosse o primeiro lugar em relação a exportar óleos cítricos por conta dos seus sucos, entendeu?
Então, o Brasil, junto com esses países, eles são hoje um dos maiores exportadores de óleos essenciais para todo o mundo, para todo o planeta, certo? Aí, vê só, a gente viu aqui que elas são produzidas por estruturas secretoras, certo? São substâncias lipossolúveis, voláteis, ok? Aí, vê só, o que eu disse a vocês anteriormente, a gente vai ver agora, certo? Porque eu não posso exatamente pegar uma planta, certo? E já fazer a infusão dela, entendeu? Eu não posso fazer isso, tá bom? Eu preciso, primeiramente, ter uma literatura confiável, rigorosa, certo? Pautada por pesquisadores, certo? Eu preciso ter uma autorização, eu preciso ter uma confiabilidade, certo? Desse artigo, dessa literatura, certo? Que vai dizer assim, poxa, essa planta ela me dá realmente essa questão desse benefício, certo? Mas assim que eu mostro o meu benefício, eu também preciso mostrar os meus malefícios, tá bom? Mas veja só, como é que acontece essa transformação de plantas medicinais em medicamentos? O primeiro passo é o estudo botânico. O estudo botânico, ele vai consistir em você coletar essa planta, certo? De algum local, e a preparação da S-cata, certo? Aí você me pergunta assim, mas César, o que é S-cata? Veja só, S-cata, ele vai ser uma amostra de uma planta, certo? Ou alga, que ela vai ser prensada, essa amostra ela vai ser prensada, e em seguida ela vai ser seca numa estufa, certo? Com uma temperatura acima apropriada para o material, que depois vai ser utilizada para estudos, certo? O segundo passo que eu quero falar aqui é em relação ao estudo químico, certo? O estudo químico ele vai consistir na identificação dos prováveis princípios ativos que essa planta pode possuir, certo? E o terceiro passo é o estudo farmacológico. O estudo farmacológico, né, nesse estudo são realizados para observar se as substâncias químicas presentes nessas plantas elas vão apresentar os efeitos proclamados pela medicina popular e se há a ausência de toxicidade, certo? Bem só, quando a gente falou dessa questão, desses 3 passo a passo, a gente tem que entender o seguinte, o que é extração? A partir do momento que eu realizo a minha extração, eu estou extraindo algo de alguma coisa. Então, eu quero procurar, eu quero ver se aquela coisa, aquele material tem algo, certo? Então, extração é isso. Eu estou retirando algo de um material, certo? E eu vou começar a estudar esse material, vou começar a estudar aquilo que eu retirei, aquilo que eu extraí, para ver se ele tem algum benefício, certo? Que vai ser benéfico tanto para a nossa saúde, certo? Como para outros projetos aí que usam óleos essenciais de plantas, usam casca, raízes, certo? Então, assim, não fique surpreso a essa questão desses óleos, entendeu? Aqui a gente está falando de óleo, mas a vasta pesquisa sobre isso é impressionante, tá bom? Aí vamos lá, dando continuidade aqui, eu vou falar do seguinte, o que é que está acontecendo aqui? Aqui aconteceu o seguinte, eu peguei um material, certo? O que aconteceu aqui foi a seguinte, eu vou falar de um processo em que eu vou ter uma técnica simplificada, certo? Onde ela é chamada de maceração. Essa técnica simplificada é uma técnica de extração de princípio ativo em plantas com agitação. Eu não digo nem com agitação mecânica, certo? Algumas vão apresentar agitação mecânica e outras vão apresentar, não vão apresentar essa agitação mecânica, tá bom? E eu vou ter essa extração com solventes líquidos, certo? E eu vou ter um processo sem aquecimento, tá bom? Então, pessoal, na maceração, eu vou ter a minha coleta da minha planta medicinal, certo? Eu vou ter a minha secagem dessa planta medicinal. Eu vou ter a minha trituração e vou ter a minha maceração.
Olha, isso aqui é uma amostra, certo? Da minha planta, tá bom? E o que aconteceu aqui foi o seguinte. Aconteceu aqui, ó. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Eu peguei a minha planta medicinal, certo? A minha amostra. Coloquei dentro do meu cadinho, que é um equipamento que é usado no laboratório químico, e triturei, certo? Eu triturei. E ficou assim, ó. Depois que eu triturei, certo? Eu coloquei esse meu material vegetal, esse meu material orgânico, certo? Em contato com um solvente. Esse solvente, ele é um líquido, certo? Normalmente usado, que é o álcool ou misturas hidroalcoólicas, ok? Aí, ó, eu peguei essa minha amostra, deixei em contato com o meu solvente por um determinado tempo, certo? Para se retirar essas substâncias, esses princípios ativos presentes nessa minha amostra. Só que o seguinte, há dois tipos de maceração. O que eu coloquei aqui para vocês foi a maceração estática, que é quando eu pego a minha amostra vegetal, coloco o meu líquido e deixo ela por um tempo, certo? Deixo ela por um tempo lá extraindo. Já a minha maceração dinâmica é quando eu tenho o seguinte, a minha maceração dinâmica, ela vai acontecer quando eu tenho a minha mistura, a minha amostra vegetal, certo? Ela é mantida sob uma agitação por um determinado tempo, certo? É por isso que a gente diz o seguinte, que fatores que podem influenciar na eficiência da maceração? Vê, tanto para a maceração como para outros processos, tá bom? Vê, eu tenho vinculados aos materiais como quantidade, natureza, teor de umidade, tamanho das partículas. Quando a gente fala de tamanho das partículas, está falando da granulometria. A granulometria é a questão de você deixar essa minha amostra o menor possível, que isso vai facilitar o contato do líquido com a minha amostra vegetal e isso vai fazer com que ocorra uma extração mais eficiente, tá bom? Eu tenho também vinculado ao líquido extrator, certo? Que é a questão de seletividade e quantidade. Nem todo líquido que é usado no processo de extração, ele vai ser de confiabilidade e de rendimento muito grande, entendeu? Não vai ser. É por isso que você tem que ver, analisar, você tem que estudar, entendeu? Essa questão da planta, você tem que fazer uma análise química nela, certo? E a gente tem vinculado ao sistema, que é a proporção droga líquido extrator, que é temperatura, agitação, pH, tempo de extração, certo? Aí, ó, há desvantagens, certo? Nesse processo de extração, de maceração, que é o seguinte, a gente tem uma lentidão nesse processo, tá bom? E a gente não é possível ter o esgotamento da minha droga, ou seja, eu não vou ter a saturação do meu líquido extrator, entendeu? Mas por mais que a gente tenha essas desvantagens, essas vantagens, essa técnica ela é ainda muito usada, certo? Por ter um custo reduzido, entendeu? Então, a gente viu essa questão da maceração, a maceração estática e a maceração dinâmica. Vamos para outra técnica. Vê, vocês estão percebendo que eu começo já com o processo como é. O que eu quero que vocês vejam agora aqui é o seguinte. Vê, diferentemente da maceração, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que a minha amostra vegetal, ela vai ser colocada dentro de uma xícara. Eu vou colocar água quente, certo? Eu vou ter uma água em ebulição, certo? E o meu resultado final vai ser o meu chá. Esse processo é chamado de infusão. A infusão é um dos processos de extração mais comum que a gente faz em casa, certo? Para fazer chá, entendeu? Café é filtração, desculpa, tá bom? Chá, certo? Chá. A infusão é muito utilizada em chá. E como é que acontece esse processo? A gente tem a planta medicinal, certo? Que vai ser colocada dentro da xícara. Essa xícara, né? Dentro dessa xícara vai ser colocada água quente. E essa água quente, quando ela vai ser colocada, ela vai ser deixada ali por um tempo, repousando, certo? Até que se extraia esses compostos, essas substâncias, certo? No caso, eu preciso que esfrie, certo? Até a temperatura ambiente para que eu
para que eu faça a ingestão desse meu chá, entendeu? Só que é o seguinte, a minha planta medicinal, que também pode ser chamada de matriz, ela deve ser granulada, ela deve ter um tamanho muito pequeno, é como eu disse, para que o solvente ele possa penetrar mais facilmente e extrair mais substâncias. Só que cuidado, a gente tem que entender que calor demais, temperatura demais, faz com que algumas substâncias elas se degradem e perca a sua aplicabilidade, certo? E ela não vale de nada. Tem substâncias que elas são muito voláteis e elas vão se perder, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer uma temperatura adequada que faça com que essas substâncias, esses princípios ativos sejam extraídos e façam benefícios à nossa saúde. E não que eu percam esses benefícios, certo? Aí, ó, a gente viu essa infusão, certo? Onde esse líquido extrator é a água, eu tenho a planta medicinal e o meu resultado final vai ser um chá, certo? Materiais usados, água, planta medicinal, uma xícara, água quente, certo? E deixar agir por si mesmo agora, tá bom? Agora, o meu outro processo é o seguinte, percebe-se que a minha amostra, certo? Ela foi colocada em uma panela e eu coloquei a água também. E o que aconteceu aqui foi o seguinte, a água e a minha amostra, ela foi posta juntas, certo? E durante um certo tempo, elas vão ficar recebendo calor, vão entrar em ebulição, certo? E o que vai me dar na amostra final é novamente um chá. Esse processo ele é chamado de decocção, certo? O que vai acontecer aqui é o seguinte, veja só, essa prática ela vai ser muito restrita, certo? Porque muitas substâncias ativas elas são alteradas, é como eu disse na questão da infusão, certo? Elas são alteradas por um aquecimento prolongado e costumam se empregar com materiais, com vegetais ou matriz duros e de natureza lenhosa. Olha, como assim, sério? Se eu pego uma canela, se vocês viram uma canela, vocês podem perceber que ela é como se fosse meio lenhosa, entendeu? E quando você coloca ela, você tem que fazer a partir de um processo de decocção, porque se você for colocar por um processo de infusão, eu não vou te dizer que não vai ter compostos ativos ali, mas eu vou te dizer que os compostos ativos que você quer, eles não vão sair pela infusão. É necessário que você faça uma decocção, que você tenha a amostra, no caso, a minha canela, na água, eles entrem em ebulição e tirem esses compostos ativos. Entretanto, eu tenho que ter cuidado para que a minha temperatura ela não atinja um grau superior muito alto e faça com que os meus princípios ativos eles se percam e percam a sua aplicabilidade, certo? Aí, pessoal, vamos passar para um outro processo, que é um processo muito conhecido, certo? Que, caso a gente não tivesse nessa pandemia, a gente estaria explicando para vocês pessoalmente, ok? Que é a destilação por arrasto a vapor ou hidrodestilação, certo? Que vai consistir no seguinte, a destilação por arrasto a vapor ou a hidrodestilação, ela vai ser o seguinte, ela vai envolver duas substâncias immiscíveis. O que são substâncias immiscíveis? Substâncias immiscíveis são líquidos que não se misturam, certo? Nesse caso, eu tenho uma água e eu tenho uma mistura junto com a minha amostra vegetal, tá bom? E esse processo, ele vai ser muito utilizado para a extração de óleos voláteis, certo? Porque, olha só, os óleos voláteis, eles vão possuir uma tensão de vapor maior que a água, sendo por isso, por conta dessa tensão, esses óleos, eles vão ser arrastados pela água. E como é que acontece esse processo? Esse processo acontece da seguinte forma. A matéria-prima, no caso a minha amostra vegetal, ela vai ser colocada em um balão de fundo redondo, certo? Misturado com a água destilada, certo? Ela vai ser aquecida até entrar em ebulição. Quando ela entra em ebulição, o vapor da minha água, ela vai arrastar as substâncias aromáticas voláteis e vai chegar ao condensador. Aqui, ó, o condensador. Aqui eu vou ter uma entrada de água,
certo? E aqui eu vou ter uma saída de água. Pessoal, isso aqui é um balão de fundo redondo, isso aqui é um quita-saco, isso aqui é um bico de bolsa que vai dar calor, certo? Para que esse líquido entre em ebulição. Quando ele entra em ebulição, os seus vapores, eles vão, o vapor d'água, ele vai levar a arrastar essas substâncias aromáticas, certo? E quando ele chega no condensador, o condensador está entrando água, então está resfriando, está tendo um resfriamento nesse condensador, certo? E o que vai acontecer é que essa mistura, ela vai voltar para o estado líquido, certo? Só que, no entanto, óleo e água, eles não se misturam, certo? Então, vai acontecer o que é aqui? Uma separação de fases, que depois eu vou ter que tirar o meu óleo, separar o meu óleo, certo, da minha água. Então, essa questão da destilação por arrasto a vapor é um dos métodos mais eficazes para método de extração. Porque, vê, e o Solf, ele diz que 93% deste método é eficaz. E os outros 7% ficam para os demais métodos, certo? Então, a gente tem aqui a água, que vai estar em contato com a minha amostra, certo? Quando eles entram em ebulição, o vapor da água, ele vai arrastar essas minhas substâncias voláteis, vai passar pelo condensador. No condensador está tendo resfriamento, porque está entrando água, está saindo água. E a minha substância volátil, ela volta ao estado líquido. Entretanto, a gente sabe que água e óleo, eles não se misturam, certo? Então, a gente vai ser visível até mesmo essa separação, tá bom? Então, essa foi a destilação por arrasto a vapor ou a hidrodestilação, certo? Assim, essa técnica é uma técnica de extração com solventes líquidos, certo? E é um processo com aquecimento do solvente mais um analítico. Nos outros, a gente vai ter apenas um aquecimento do solvente, certo? E na decocção, a gente vai ter um aquecimento tanto do solvente como da amostra, certo? Que também pode ser chamado de analito, matriz. Quando eu falar de analito, matriz, amostra vegetal, eu estou falando da questão da planta medicinal, tá bom? A ingressão. Por último, eu escolhi para mostrar para vocês uma técnica simplificada de extração de princípios ativos, de extração com solventes líquidos, certo? E é um processo com aquecimento do solvente mais um analito. E o método que eu escolhi foi o método de Sochat. O método de Sochat é um método que eu vou evitar uma perda do solvente ou da minha substância extraída. O aquecimento, ele vai ser executado, eu vou fixar um condensador, tá vendo aqui o condensador, certo? No topo do recipiente da minha extração. Eu tenho um balão de fundo redondo, eu tenho um tubo extrator, certo? Eu tenho um sifão e eu tenho meu tubo condensador. Entrada de água, certo? E saída de água. Aqui vai ter o resfriamento. E o que vai acontecer é o seguinte: os componentes evaporados, eles vão se condensar, certo? E vão cair de volta no recipiente de origem, certo? É o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho a água, certo, entrando, eu tenho água saindo, eu tenho uma amostra, tá vendo? Eu tenho passando pelo sifão. Aí, eu tenho aqui um meio de calor, certo? Pode ser por uma manta aquecedora, entendeu? Ou bico de Bunsen, enfim. Aí aqui, ó, vai estar calor. Aqui dentro vai estar a minha amostra junto com a minha água, ou dependendo do líquido. Esse líquido aqui, ele tem que se atolar, certo? Porque vai dar uma maior rendabilidade, certo? O rendimento final vai ser muito bom, ok? E aqui vai acontecer o seguinte: o solvente ele é colocado no balão de fundo redondo, que vai ser aquecido em uma manta aquecedora até a ebulição, certo? Que é o que está acontecendo aqui. Quando essa manta aquece, quando entra em ebulição, o vapor do solvente, ele vai subir, ó, ele vai subir, sendo resfriado aqui, ó, no condensador. Ele está sendo resfriado aqui no condensador. E esse condensador ele pode ser tipo bolas ou tipo serpentina, certo? E quando ele é condensado, ele vai passar pela região do Sochat, certo? Que envolve isso aqui, certo? Que é onde está a amostra do material. A amostra do material, ela está aqui, ó. Ela vai ficar aqui, ó. Ela está caindo aqui, certo? Assim, quando o solvente ele extrai os componentes aromáticos,
ele vai enchendo cada vez mais a vidraria, entendeu? E quando ela se enche por completo, o solvente com a essência dele cai novamente para o parol, certo? Então o processo é contínuo. Eu tenho aqui, ó, o vapor subindo, certo? Condensando, retornando, e assim eu estou extraindo mais os princípios ativos. Eu estou extraindo as minhas substâncias que eu quero, entendeu? Com uma maior aplicabilidade, certo? Então esse é o método de Saussure, certo? Aí, ó, quais são as características desse método? As características desse método é o seguinte: eu posso usar um solvente volátil, certo? Eu tenho risco de degradação da substância, ok? Eu tenho risco porque se tiver em alta temperatura vai adiantar em nada, certo? Eu tenho um melhor aproveitamento do solvente, porque o solvente ele está sendo usado, ó, continuamente. Eu tenho uma extração de componentes pouco voláteis e eu tenho um solvente renovado por destilação, que é um pequeno volume de solvente, certo? Então, a gente viu esses métodos. A gente viu a maceração, a infusão, a decocção, extração por arrasto a vapor, e a gente viu o método de Saussure. A gente encerra por aqui essa questão do processo de extração. Retifico que seria muito bom que a gente estivesse pessoalmente no laboratório para a gente mostrar a vocês como é que funciona, vocês ali, cara a cara com a gente mostrando os equipamentos a vocês, a gente triturando a amostra vegetal, entendeu? Seria muito bom. Mas isso não impede, certo, da gente mostrar para vocês como a gente está fazendo agora, e vocês estudarem mais um pouco sobre essa questão, que é muito importante, certo? E espero que, com o pouco que eu tenha mostrado para vocês, vocês tenham entendido esses processos de extração, que são comuns, e outros que necessariamente precisam ser feitos em indústrias e laboratórios químicos, certo? Agora, a gente vai passar para uma discussão, que é o seguinte: esses malefícios do uso inadequado de plantas medicinais. Aí eu deixo uma indagação aqui para vocês. É muito comum as pessoas dizerem o seguinte: o que é natural não faz mal. Mas será que essa afirmativa ela está correta, pessoal? A gente vai ver que não, certo? A gente vai ver que não. E por quê? Vê só. Olha, é importante a gente destacar que a prática dessa ingestão de chá, de remédio, certo? É adotada amplamente pela população campesina. Mas nos meios industrializados, certo? Eles a utilizam de forma vedada para não se expor às atitudes críticas dessa medicina. Sim, hoje em dia, como eu disse, há estudos, certo? Eu estou tendo mais estudos, eu estou tendo mais literatura a respeito dessas plantas medicinais. Mas antes não tinham. E esses povos, eles ficavam com medo de expor que faziam isso, entendeu? Para não sofrer essa crítica. Eles faziam de forma vedada, de forma secreta, entendeu? E o segundo cuidado que a gente deve ter é o seguinte: a prática da ingestão inadequada de produtos derivados de plantas naturais é naturalmente e sempre é indicada por amigos, certo? E por vizinhos, ou até mesmo por profissionais de saúde. Só que os mesmos não podem indicar, eles precisam ter a eficiência, eles precisam ter na literatura a eficiência dessas plantas medicinais, certo? E o que foi de legal que aconteceu nisso? A portaria número 2768, de 21 de outubro de 2019, ratificou que visa fornecer recursos para projetos de estruturação e consolidação de assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos. A gente precisa ter agora um herbalário que tem todas as informações químicas e biológicas dessas plantas para as pessoas que vão utilizar essas plantas. Então, isso foi muito importante, essa portaria ela foi muito importante, porque vimos que, sim, plantas medicinais são muito boas, são muito importantes. Entretanto, a gente precisa informar a população o que eles estão consumindo, certo? Quais são os benefícios que essas plantas estão trazendo e quais são os malefícios. O que é que tem ali naquelas plantas? Que compostos químicos eu vou ter ali nessas plantas, certo? Aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui algumas plantas naturais, medicinais, que são muito utilizadas pela população brasileira, certo? Uma delas é o bor,
Bem, o boldo, eu tenho aqui o princípio ativo do boldo, que é a boldina, certo? Aí, ó, o nome científico do boldo é Pieris boldus, certo? E ela é muito utilizada principalmente para tratar má digestão, litíase biliar, gota, constipação, cistite, flatulência, que são gases, e dor de cabeça. Entretanto, o uso exagerado do boldo pode trazer um risco de toxicidade no organismo, certo? Pode fazer mal, pode ter uma irritabilidade gástrica, você pode desenvolver refluxo, gastrite, certo? Por conta desse uso exagerado do boldo, certo? A outra que eu resolvi trazer para vocês foi a babosa. Aqui, ó, está o princípio ativo da babosa, certo? E o nome científico da babosa é aloe vera, certo? E os benefícios que a babosa pode trazer: efeito calmante, cicatrizante, anestésico, antitérmico e anti-inflamatório, além de ser ótima para hidratar cabelos e pele, certo? Quais são os possíveis efeitos colaterais que a babosa pode trazer? Olha, foi realizada uma pesquisa, certo? Em que viram que o extrato da planta de babosa causou tumores em ratos que o consumiram durante 2 anos, certo? E outros efeitos colaterais encontrados no trato gastrointestinal foram cólicas e diarreia. Então, mas o mais perigoso é o seguinte: o extrato da planta ela causou tumores em ratos, e isso preocupou e ainda preocupa pesquisadores que estão estudando essa questão, tá bom? Aí, ó, outra planta que eu trouxe para vocês foi a carqueja. Aqui, ó, o principal tubo da carqueja, que é o carquejol, certo? O nome científico é Baccharis trimmera. Aí, vê só, a carqueja ela é empregada principalmente como digestiva, hepatoprotetora, diurética e extremamente inferidas em ulcerações. Apesar de sua eficácia comprovada, a carqueja, assim como diversas plantas, também possui substâncias tóxicas. Ela, apesar de possuir baixa toxicidade, em altas doses pode desencadear diversos problemas, incluindo o aborto, pessoal. O aborto, uma coisa muito séria, entendeu? Então, assim, o uso prolongado, exagerado, pode causar uma dor e outros males, entendeu? Para a saúde. Outra que é muito utilizada por nós, eu mesmo confesso para vocês que também tomo camomila, certo? Que é o seguinte: aqui está o princípio ativo da camomila, que é o camazoeno, certo? O nome científico dela é a Matricaria camomila, certo? E o seguinte: o consumo regular de chá de camomila, de 2 a 3 xícaras por dia, protege contra a úlcera péptica, alivia a síndrome do intestino irritável, a indigestão e as cólicas, certo? Só que é o seguinte: o único real inconveniente da camomila é em caso de hipersensibilidade ou alergia à planta, tá bom? Bem, alguns médicos, eles desaconselham seu uso durante a gravidez, pois podem causar contrações prematuras, certo? Então, vocês estão vendo que plantas medicinais que são muito utilizadas pelos brasileiros podem ter seus malefícios, certo? Mas também têm os seus benefícios. A gente não pode esquecer, são boas, são benéficas, mas o uso exagerado dela pode trazer malefícios, sim, pessoal. Então, a gente sempre tem que ter cuidado em relação a isso, certo? Aí, pessoal, é importante destacar aqui o seguinte: apesar de serem uma solução mais barata para alívio de alguns sintomas, devemos ter sempre em mente que algumas plantas não tiveram sequer estudos a respeito de sua toxicidade. Vale lembrar também que a grande diferença entre um remédio e um veneno está na dose, certo? Sendo assim, todo consumo de substâncias naturais deve ser regrado, pois exageros podem desencadear reações desastrosas. Além disso, a mistura de diversas plantas medicinais podem também gerar reações imprevisíveis. Então, pessoal, com esse textinho aqui importante, eu termino aqui, certo? Esse mini curso sobre plantas medicinais. Espero que tenham sido de bom grado para vocês, certo? Que vocês tenham entendido essa questão dessas plantas medicinais
que vocês tenham noção do que é essa questão de plantas medicinais e que tenham noção de que uma pesquisa sobre plantas medicinais, ela está grande, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se interessem mais pelo assunto, pessoal. Pesquisem, estudem, é muito importante, pessoal. Conhecimento nunca é demais, certo? Então, assim, obrigado, certo? Obrigado a todos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Pernambuco. Obrigado a todos do Colégio Edmur Oliveira, certo? Edmur Arlindo, desculpa. Eu fico muito agradecido por estar na frente desse projeto, junto com a professora Sofia, com a professora Valquíria, com a professora Cláudia, com a professora Aida, com a professora Fabiola, certo? Com a Ana, com o Caio, certo? E foi um projeto lindo, está sendo um projeto lindo, certo? E de muito conhecimento externo para mim, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham sido de um conhecimento enriquecedor para você e para a sua vida, tá bom? Abraço, pessoal, obrigado e tchau, tchau, tá bom?